Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora, eu preciso explicar que por conta de eu ter recebido inúmeras perguntas em relação a processos de compra de imóveis, a questão de valores e tudo mais, e também em relação ao financiamento, como que é a questão da entrada, a questão das parcelas e tal, eu resolvi então trazer aqui um pouquinho dessa informação para vocês, com base em cada uma das regiões do país, de acordo com cada um dos estados. Então eu resolvi fazer uma série justamente explicando, onde eu detalho ali cada um dos agora 15 estados, 15 distritos que a gente atende aqui em Portugal. Então eu estou aqui para trazer na série Minha Casa em Portugal informações na prática de quanto são os valores dos imóveis e sobre os financiamentos, dando ideias de faixa de preço nas várias tipologias, ou seja, aquele imóvel T1 que você deseja, aquele T2, aquele T3 e por aí vai. E tudo isso, de novo, dentro de cada uma das regiões. Dessa forma, a ideia é fazer você começar a ter uma ideia melhor sobre o seu investimento, sobre a sua ideia de como você vai gastar os primeiros euros aqui em Portugal na compra do seu imóvel, tá? E no vídeo de hoje vamos falar sobre valores de imóveis para compra e valores de arrendamento na cidade de Coimbra. Mas tudo isso logo após a vinheta. Então bora lá! Bom, gente, vou tentar passar aqui nesses vídeos por todos os exemplos possíveis em relação à tipologia e média de valores em Coimbra, a cidade universitária aqui de Portugal, como ela é conhecida, para que você possa ir fazendo já as suas contas. Isso vai fazer você melhorar ainda mais o seu planejamento financeiro, seja para vir morar aqui em Portugal, como também para aqueles que querem apenas investir fora do Brasil, trazendo segurança e aumentando o seu patrimônio em euros, que é uma tecla que eu bato bastante. E se você ainda não definiu a região para morar ou investir aqui em Portugal e quer saber onde suas expectativas podem se encaixar, por assim dizer, vou deixar aqui no card um direcionamento, para você poder assistir uma playlist que montamos. À medida em que temos os vídeos sendo feitos justamente para cada uma das regiões, a gente está colocando nessa playlist os vídeos, e nela você vai poder ver detalhes sobre valores de imóveis por região, tipologia, bairro e tudo mais. Vale muito a pena assistir a todos para você ter uma maior clareza para entender as suas expectativas com relação aos valores de cada uma das regiões, cidades, e também para saber qual vai ser o lugar que mais, digamos assim, que mais vai conseguir adequar as suas necessidades e principalmente realidade econômica, porque a gente sabe que o brasileiro geralmente quer ali e ficar mais na região de Lisboa ou na região do Algarve, que teoricamente é mais quentinho, e tal, mas são os valores mais caros, um dos valores mais caros do país, então nem sempre a expectativa consegue atender à realidade, não é mesmo? Realmente é um pouquinho complicado nesse sentido. Mas a playlist é muito boa para você também ter essa noção, essa ideia, sobre os valores para cada um dos lugares, e com base nisso, aqui realmente ficou meio apertado, mas ali em cima também é legal, tem ali umas coisas legais para se fazer, o clima ainda é aceitável, então a playlist tem essa ideia de tentar ajudar você a se adequar, tá bom? É importante para o seu planejamento, gente, conhecer um pouco dessa região que você vai querer, e por isso, eu vou sempre contar aqui de uma forma mais rápida. Alguns vídeos eu acabo exagerando, eu gosto muito da cidade, acabo exagerando, falo mais do que devia, um pouquinho sobre as cidades, sobre o estado, sobre a cidade de uma forma geral, para poder você ter um panorama geral, uma ideia geral sobre alguns pontos, algumas características, por assim dizer, daquela região, tá? Como o vídeo de hoje é sobre a cidade de Coimbra, então antes de entrar a fundo nos valores dos imóveis, a gente vai conversar então um pouquinho para entender melhor a região e as possibilidades. E assim você possa cruzar as suas necessidades com base na expectativa, tá legal? Sendo assim, Coimbra encontra-se no distrito do mesmo nome e também é a região central de Portugal, igual eu falei
sobre Leiria, né? Coimbra também se situa na região centro do país. E tem aproximadamente 140 mil habitantes, tá? Nos seus quase 300 e poucos quilômetros quadrados de extensão. Fica num ponto muito estratégico, já que ela está localizada na região central, né, a 200 quilômetros de distância de Lisboa e pouco mais de 120 quilômetros de Porto. Ou seja, você está ali meio que no meio do caminho para o norte ou para o sul. Nesse ponto, a cidade realmente tem uma posição geográfica muito interessante, tá? E por isso ela absorve parte, né, digamos assim, do clima do norte e parte do clima do sul. E em vários vídeos eu já falei sobre isso, inclusive, né? Que do Coimbra para cima a gente tem ali um tipo de clima mais constante. Eu costumo dizer que chove mais de Coimbra para cima e chove menos de Coimbra para baixo. Mas ela está no meio, então ela pega ali um pouco disso também, tá? Então ela nesse ponto também, ela é bem interessante porque ela absorve realmente um pouquinho do que seria o clima do sul e um pouquinho do clima do norte, tá? Resultando num clima quente e temperado, né? Digamos que um clima mais equilibrado que o restante do país. Nem tão frio no inverno e nem tão quente no verão, já que ela realmente... Não sei o que acontece ali, se os ventos ficam girando ali, que vai refrescando ela, não deixa ficar aquele mormaço e ao mesmo tempo também no frio não fica aquela coisa gélida, né? Então, realmente é um pouquinho diferente. No verão, é geralmente ameno e sem chuvas, coisa que é muito natural no país inteiro, tá? Não se chove normalmente no verão, tá? Com dias de céu quase sem nuvens. Ela tem uma posição geográfica realmente que favorece isso. Coisas que não acontecem em outras cidades por causa dos morros, outras regiões por causa dos morros, que sempre tem ali tempo, sempre, mesmo em dias de sol, né, dias quentes, tem bastante nuvem ainda assim no céu. Então ela tem essa diferença, tá? A temperatura média 23 graus, tá? Claro que no verão ela vai chegar um pouco mais, no inverno ela vai chegar um pouco menos, mas ela tem uma temperatura aí média, digamos assim, de 23 graus, tá? E claro, de novo, é uma média, gente, tá? Para quem vive em Coimbra e fala, Giovanni, você tá errado, não é isso não, é diferente, na verdade é 15 graus. Gente, tô pegando a média do ano, só para vocês terem uma noção, só para vocês terem uma ideia. Quem tá vindo, não conhece Coimbra, precisa ter essa média. Claro que quem mora lá pode observar outras coisas, fala, pô, Giovanni, no verão a gente tem que temperatura que passa de 30. Sim, vai ter momentos que vai passar de 30. Eu estou falando da média. Assim como eu falo da média também nos valores dos imóveis, gente. É sempre pensando na média, tá? Porque, por exemplo, se você quiser ver neve na Serra da Estrela, é claro que lá vai estar um frio do caramba, né? Agora, Coimbra não. Coimbra sempre vai ter uma temperatura ali mais amena, mais gostosa. Ah, você quer sol o tempo todo. É Algarve, né? Lá no Faro. Então, é diferente. Coimbra tem uma temperatura ali legal, tá? E por ela estar na região centro do país, ela tem essa facilidade de deslocamento para vários lugares, que também é bem interessante. Como eu acabei até de falar aqui agora, por curiosidade, a Serra da Estrela, né? Ela tá ali quase que você anda linha reta ali, pá, você chega na Serra da Estrela, né? Então, linha reta, eu tô exagerando, tá, gente? Só pensando no mapa, porque na estrada é curva atrás de curva, vai para a Serra da Estrela, parece a Serra de Petrópolis, algo mais ou menos parecido com isso, porque realmente é só subidas e tudo mais, mas enfim, é uma cidade que tem um posicionamento estratégico nesse ponto muito bom, tá? É uma questão interessante. Agora, para quem não gosta de neve, por exemplo, que é praia, também está pertinho, né? Você tem praias ali lindas e maravilhosas a menos de meia hora, como por exemplo Figueira da Foz, que é uma cidade também muito legal, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, que é uma cidade que eu já até tirei férias lá com a família e tudo mais e tal. Então é uma cidadezinha bem legal também, que tem uma boa infraestrutura, tem ali uma condição, é uma cidadezinha grande ali para a região, então também é um ponto interessante, tá? Isso pensando, né, de uma forma geral ali, você tem a prainha ali com meia horinha, 20 minutos de distância, muito fácil, tá? Mesmo que você não tenha carro, a infraestrutura de transporte público lá também é muito boa, tá? Porque além dos ônibusinhos, você tem os ônibusinhos elétricos e tal, então tem ali uma frota de transporte interessante. O trem
passa na cidade de Coimbra, tanto subindo para o norte quanto descendo para o sul. Então você tem ali uma estrutura interessante também de transporte, tem Uber, tem as coisas funcionando normalmente, tá? Então é interessante também nesse ponto, não é problema nenhum. Passa lá os ônibus, tanto os municipais quanto os rodoviários, o comboio, né? Então é nesse sentido interessante. Inclusive, né, falando de transporte público, existe um projeto já iniciado de 30 quilômetros de metrô que foi interrompido durante as obras. Era para ter ficado pronto já em 2022 e a previsão agora é que o metrô Mondego até em Coimbra, né, seja inaugurado até em 2024. Gente, Portugal é meio Brasil nesse ponto, tá? Datas aqui de obras públicas, elas costumam se arrastar um pouquinho, não curioso. Isso é uma coisa que a gente consegue reparar muito rapidamente aqui no país. Prazo de obra que nem sempre é muito cumprido. Então, as obras eram para 2022, agora está para 2024. Vamos ver se vai acontecer, tá? Mas é uma dica interessante que pode ser que a gente tenha ali uma coisa legal para acontecer na região, tá? E vale aqui também uma outra dica muito importante sobre o metrô, que é uma ótima informação para quem está aqui nesse vídeo, para poder, né, fazer as contas junto com a gente e ver se é possível comprar um imóvel lá, tá legal? Assim como no Brasil e em qualquer lugar do mundo, há uma boa valorização dos imóveis, principalmente naqueles que ficam próximos às estações, né? A mobilidade urbana, de modo geral, é um ponto bastante influente na valorização imobiliária. Então, gente, aproveitar o momento para investir enquanto não foi inaugurado pode ser crucial, pois certamente quando as obras forem entregues em 2024, se for em 2024, haverá uma valorização imobiliária da região como um todo, tá? Então isso é um ponto ali interessante de se pensar, porque se vier a acontecer de fato e for inaugurado e ficar tudo certinho, os imóveis junto das estações eles vão valorizar demais e já estão valorizando. Então é um ponto a ficar atento, porque numa valorização média, nesse caso específico de Coimbra, a gente pode ter uma valorização acima da média, tá bom? Além de Coimbra também ser conhecida como cidade universitária, gente, ela também é chamada de cidade da juventude, justamente pelo enorme número de estudantes que vivem lá. A Universidade de Coimbra, uma das mais tradicionais aqui do país, ela tem uma média de 40 mil alunos todos os anos, de todos os cursos existentes, tanto na famosa e mais antiga Universidade de Portugal, a Universidade de Coimbra, né, que ela foi fundada, se eu não me engano, em 1200 e bolinhas, eu não lembro o número exato. Eu lembro que a última vez que eu visitei ela já tinha mais de 700 anos, então pela conta aí, com certeza aí, 1200 e alguma coisinha, mas também das outras universidades que ficam na região, né? Não é só a Universidade de Coimbra que tem lá, tem aquelas particulares, igual, menorzinhas, igual também acontece no Brasil, tá? Mas claro, que a principal é a Universidade de Coimbra, que é a mais famosa de todas, uma das mais antigas em funcionamento, acho que ela só perde para uma universidade que tem na Inglaterra, se eu não me engano, acho que ela é a segunda universidade mais antiga do mundo em funcionamento, né? Não é a mais antiga que já existiu, mas a segunda, se eu não me engano, mais antiga em ainda funcionamento, tá? Então, é uma cidade realmente chamada tanto de cidade universitária como cidade da juventude por causa disso, porque ela tem um número de jovens muito grande. E esse detalhe também é visto em Braga, tá? Que é uma cidade com um número de jovens também muito grande, também chamada, conhecida por ser a cidade com o maior número de jovens proporcionalmente falando do país, tá bom? Então Coimbra também tem essa alcunha por causa justamente da universidade que ajuda. Isso traz a média da cidade, né, a média de idade da população da cidade para baixo, e é muito bom para pessoas, né, que quer ali aquela vida um pouquinho mais agitada, com mais coisas para se fazer, porque muita coisa se volta em torno dos jovens, né? É por isso que a cidade, né, a região é repleta de vida, como eles gostam de falar em muitos casos, tá? Existem também muitas atrações culturais que acontecem durante o ano todo, né? Principalmente no bairro das Celas,
por exemplo, um dos bairros com maior concentração de universidades e universitários da cidade, que é uma excelente opção para quem quer investir em imóveis para arrendar para estudantes, né? Aqueles T0, T1, T2, fica ali bem interessante nessas regiões, uma vez que ali tem uma alta demanda, assim como aqueles que queiram morar em um bairro mais movimentado, né? Então ali é uma ideia interessante, não só para morar, para quem ainda é jovem, quer essa movimentação, como também para investimento, pensando em aluguel, porque os estudantes ali vão estar sempre alugando os imóveis. O imóvel ali não fica desocupado de forma nenhuma, é coisa cara, rara. Você vê um imóvel vazio ali. Anunciou, vendeu. Tem uma propaganda no Brasil sobre isso, né? Então, se eu não me engano, é no Mercado Livre, né? Então, isso é bem interessante realmente nesse ponto, tá? E a infraestrutura como um todo, né, é muito boa na cidade, tá? Então, é uma cidade que realmente tem ali uma infraestrutura muito boa. Realmente, a questão do hospital, por exemplo, é excelente. Eu já contei, desculpa, de um cliente meu que mora em Aveiro, o filho teve um problema, foi no hospital de Aveiro, isso aqui não é para nós não, desce para Coimbra. E aí mandou o menino operar em Coimbra, ficar lá em observação em Coimbra. Por quê? Porque os hospitais ali têm bastante residentes, com acompanhamento, claro, de médicos já com uma certa experiência, né, com toda uma especialização, mas você tem uma gama de jovens médicos ali em residência fazendo treinamento muito grande, para tudo quanto é especialidade possível. Então é uma concentração de muitos jovens médicos que podem ali aproveitar para te usar como cobaia, digamos assim, mas que, claro, com uma supervisão. E isso faz a cidade realmente ter boas referências nesse sentido. Tem, então, ali uma coisa bem legal, né? Coimbra está repleta por todas as partes de escolas, tá, gente? Então, para quem vem com filhos que ainda não está nessa idade estudantil a nível universitário, e sim crianças, adolescentes e tal, também zero problema, tá? Ela tem ali bastante escola que vão atender desde o infantário até o ensino secundário, como é chamado aqui em Portugal, tá? Inclusive, que estão localizadas em várias dessas escolas mais bem ranqueadas do país, ou seja, além de ter bastante, eu não sei se tem ligação direta com a universidade em si, com as exigências e tal, as escolas ali, elas são muito bem ranqueadas. Então, é uma coisa também interessante nesse sentido, tá? Ela tem boas notas tanto no público quanto no privado. E é uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes, né? Escola particular aqui é necessário? Nem sempre, não é uma coisa para você se preocupar tanto, não. Faz a experiência no público, vê o que seu filho acha, vê o que você acha, visita a escola, conversa com os professores. Se você não gostar, se seu filho não gostar de uma experiência ali do primeiro semestre, o primeiro ano que seja, para ele fazer um ano completo, aí sim vai para uma particular. Mas eu acho que não vou falar que é bobeira, porque é muito pessoal, mas é uma questão talvez desnecessária de já chegar colocando numa escola particular, porque o ensino aqui é muito bom, tá? Nesse sentido, educação lá tá tranquilo, tá? Já no mercado econômico, eu sempre tenho trazido também informações sobre o lado econômico, né? Existem inúmeras empresas que também estão localizadas em Coimbra, tá? Você vai encontrar ali possibilidades de emprego, tanto na área de ensino, em escolas e universidades, quanto empregos voltados para ciência e tecnologia, principalmente tecnologia da informação, tá? Coimbra detém algumas das principais empresas desse setor. Claro, gente, levando em consideração que as grandes, as maiores, depois de um certo momento que ela cresce, elas descem para Lisboa ou sobem para Porto, mas Coimbra também tem ali bastante coisinha interessante nesse sentido, tá? Sem esquecer que o setor da indústria farmacêutica também tem um enorme destaque no país e fica na região. Então, se você vê boas oportunidades nesses setores, Coimbra pode ser uma forte candidata para você escolher como morar, porque realmente ela é muito voltada. Tudo nessa área mais acadêmica, querendo ou não, ela passa a ser uma boa opção. Eu tenho clientes que estão vindo para cá justamente para dar aula em Coimbra, né? Alguns foram convidados, outros foram ali, passaram por processos seletivos e vão trabalhar na Universidade de Coimbra. Então isso é algo possível sim, não é ilusão, não é fantasia. Tudo que eu tento trazer aqui de informação, eu trago
em 99% dos casos, com experiência dos meus ex-clientes. Afinal de contas, a gente está chegando já a quase 600 clientes atendidos. Então, é com base nesse todo know-how que eu vou vivenciando dia após dia, conversando com os meus clientes, tá, gente? Então, é uma boa opção para quem é dessa área acadêmica, né? Que aqui a gente fala de investigadores, né? Todo mundo que trabalha na área acadêmica ali, cientista, mexendo com estudos e tal. Aqui em Portugal generaliza e o nome para todo mundo é investigador. Então, a pessoa que vem aqui para ser investigador, Coimbra é uma boa opção, tá? Nesse sentido. Pensar na região que vai morar, gente, analisando as possibilidades de trabalho, isso é algo realmente fundamental para que você aumente as suas taxas de sucesso nesse processo de mudança, tá? Então é algo assim que eu gosto de ir falando, gosto de ir esclarecendo para vocês justamente para isso, para vocês terem ali essa ideia, esse foco, né, em melhorar o planejamento de vocês, buscar esse conhecimento, esse planejamento, porque vai fazer diferença, tá? É isso que vai fazer vocês terem sucesso aqui no país, tá? Nessa nova jornada, nesse novo recomeço, tá bom? Coimbra acaba por ser também um local onde você vai encontrar muitos hospitais, clínicas, locais para exames, tanto públicos quanto particulares. São cerca de 19 centros especializados espalhados pela cidade, justamente por causa disso, né? Lembra que eu falei que a indústria farmacêutica lá também é boa e tudo mais? Por causa disso. Como a formação de médicos lá é muito forte, tudo que é desse setor de saúde, de desenvolvimento para o lado humano, vinga, bomba na região. Então é uma questão interessante também nesse sentido. Já. Agora, para aqueles que ou já tem alguém com mais idade ou alguém com problema de saúde, Coimbra pode ser um lugar para trazer maior segurança nesse aspecto, porque também tem muita casa de repouso lá. Então, eu tenho cliente que também já vivenciou isso, inclusive no sentido até contrário. A pessoa veio para cá muito bem, de vida, muito forte, com saúde e tudo mais, e chegou aqui, a mãe foi minguando, e Portugal a gente tem que trabalhar, não tem jeito, não dá para um trabalhar e o outro ficar em casa, a não ser que seja um puta salário, desculpa a expressão, né, e tal. Mas os dois tendo que trabalhar, a mãe veio junto, aí não tinha condição, colocado numa casa de repouso em Coimbra. Então é uma cidade que também tem essa característica. Não é a única, eu tenho outro cliente também, que aí já é um senhor, que se eu não me engano está na região do Alentejo, está lá para baixo, se eu não me engano está em Évora, numa casa de repouso. Então, assim, tem várias, mas Coimbra nesse sentido, como tem toda essa questão da saúde, é fácil achar uma pessoa para cuidar, é fácil, né, lá tem várias assistências, então nesse ponto também pode ser um lugar bem interessante, tá? E como eu disse anteriormente, é uma cidade que realmente tá fácil para você morar, tá no caminho entre Lisboa, tá no caminho entre Porto, então é uma questão ali interessante, tá? Quer ir para Espanha? Até para ir para Espanha também ela tá de certa forma rápida, tá? 2 horinhas e 20, ali ela chega em Vigo, 3 horinhas ela chega em Salamanca, então são duas cidades incríveis aqui da Espanha, bem do ladinho, então é interessante, eu acho ela realmente nesse ponto legal, tá? Para quem está procurando uma região bem localizada, com bom aspecto, acho que vale a pena dar essa pesquisada em Coimbra, tá legal? Coimbra fica próximo literalmente de tudo, na minha opinião, então ela está no centro do país, é algo realmente, na minha visão, um ponto bem estratégico, tá legal? Agora, sobre bairros, né, como a gente falou ali, e para entrar na questão dos preços mais especificamente, né, o bairro de Celas é um bairro muito bom, bem completo, tá, com uma infraestrutura gigante, transporte, né, então é tudo aquilo que eu falei ali, tá tudo facinho. Então a gente vai usar ele como uma referência, tá? E é importante avisar aqui, gente, quando eu falo dos valores, eu falo em euro, não em reais, tá? Para que você entenda que a moeda aqui é euro. Muita gente vem colocando nos comentários quantos reais eu vou ter que gastar, quantos reais eu vou ter que dar de entrada e tal. Gente, vocês têm que pegar a cotação do dia, vocês têm que olhar no Google, no Wise, no Remessa Online,
a cotação euro do dia, e aí colocar ali a cotação para vocês fazerem esse cálculo, tá? Mas eu vou estar sempre usando, nesse sentido, euros como referência. E algum outro exemplo aqui eu vou trazer como reais para poder facilitar, mas de uma forma geral a fala é sempre em euro, tá? O ideal é você sempre fazer essa pesquisa na internet do euro hoje, e aí você multiplica pelo valor do euro, tá? Esse vídeo também está sendo gravado para início de 2023, né? A gente está fazendo essa série toda no início de 2023. Então, é sempre importante você estar atento a olhar a conversão no dia que você quer fazer a remessa. Porque você está assistindo o vídeo hoje, a gente está falando aqui em euro a 5,80, por exemplo. Mas quando você está assistindo esse vídeo daqui a um ano, tem gente que vem colocar nos comentários aqui perguntas de vídeos que eu já publiquei há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Então é importante você estar ciente de sempre olhar a cotação do euro no dia, tá bom? É sempre ter essa informação, tá legal? Além de Coimbra, algumas cidades próximas que também são excelentes para você ter como opção. De repente, pô, Giovanni, eu olhei Coimbra aqui e não gostei tanto, não. Tem outras cidades, tá? Obviamente que com um pouco menos de infraestrutura, mas a depender da sua possibilidade de locomoção, Figueira da Foz é uma ótima opção, Montemor o Velho também é uma opção interessante, tá? Pode ser lugares para você encontrar um imóvel ali, às vezes até mais barato. Figueira da Foz, como é região de praia, um pouquinho mais caro do que Coimbra em alguns casos, dependendo do bairro, mais barato do que Coimbra. Montemor, o Velho, está entre Figueira da Foz e Coimbra, então está ali no meio do caminho, pode ser uma opção também interessante, tá? Mas nunca se esquecendo, né, gente, de fazer a conta para entender se a economia feita com a moradia vai valer a pena em relação aos custos de deslocamento, de transporte público, de ônibus, de carro, né, gasolina, porque você tem que pensar nisso, né? Ah, eu vou para mudar para Figueira da Foz, vou economizar aqui 5 mil, ou por exemplo no arrendamento, né? Eu vou economizar ali 50 euros no aluguel, que pensando eu ainda no Brasil, 50 euros são 300 reais, parece muito, mas na hora que você pensar ali no combustível, no pneu, no óleo, né? No pedágio, você vai ver que você está gastando muito mais de 50 euros por mês. Então aquela economia, na verdade, não valeu de nada, né? Porque no final das contas está pagando mais. Então era mais fácil você estar morando dentro de Coimbra mesmo, pagando um aluguel ali 50 euros mais caro, mas economizando no combustível, no pedágio, no pneu, no óleo do carro. Então, às vezes, a conta realmente sai errada se pensar só dessa forma, tá? Por isso que a série tem o objetivo disso, de trazer esse tipo de informação para você estar mais atento, né, conhecendo um pouquinho mais de cada região, tá? Tem que sempre fazer as contas. Então fica aqui para minha segunda dica do vídeo. Agora sem mais delongas também, né? Vamos falar sobre os valores dos imóveis baseados em Coimbra e baseados em alguns bairros que são mais completos. No bairro de Celas, né, como eu falei, um bairro bem localizado, junto do centro, da região hospitalar, da universidade. Então é um polo ali bem interessante. Então vamos falar um pouquinho sobre essa região que é excelente em termos de localização. Além disso, é um bairro mais central, né, como eu falei, ideal para quem pretende investir em imóveis para arrendar aos estudantes ou a famílias, para quem quer estudar em alguma universidade, alguma faculdade da região. Então, é um ótimo bairro, é um ótimo exemplo, tá? E como eu sempre digo, claro que existirão valores no bairro ou nos bairros próximos que vão ser abaixo do valor que eu estou passando ou acima dos valores que eu estou passando. O que eu estou fazendo aqui é dar uma média para vocês. Vai ter aquele senhorinho ou aquele proprietário que vai estar precisando do dinheiro urgente e vai colocar um aluguel super barato. Aquele proprietário que precisa vender o imóvel rápido para comprar um outro que ele viu, que ele gostou. Então ele vai pedir um valor mais abaixo de mercado para poder fazer essa vida rápida e ganhar esse dinheiro. Como também tem aquele que eu tô tranquilo, não preciso tanto assim do dinheiro, eu quero 1.000 euros de aluguel, quando vier eu aceito, menos que isso eu não vou fazer. Ou aquele proprietário que tem um imóvel, eu quero colocar aqui por 200 mil, por 500 mil, quando eu vender, eu ponho dinheiro no bolso, até lá fica vendo. Então o que eu estou dando aqui, gente, é um preço médio para vocês terem essa noção
do que é o mercado imobiliário na região de Coimbra, tá? Então, vamos entender isso, vamos conhecer esse panorama para dar esse conhecimento para vocês, mas de uma forma geral. É sempre preço médio para vocês estarem bem cientes disso, tá? Então, vamos lá fazer as continhas para facilitar, para ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Se você ainda não viu um vídeo que eu explico, já que eu vou entrar nessa parte dos preços também, explicando como que é o processo de financiamento direitinho, como é que é a parcela que você vai pagar, vou deixar o card aqui também para você também ter acesso a esse vídeo, tá? Nesse vídeo eu explico os processos do financiamento, valores e tudo mais de uma forma bem clara, bem objetiva. É só clicar no card que está aparecendo em algum lugar da tela, eu acho que eu já me decorei que é do lado de cá, e salvar o vídeo para assistir mais tarde, tá bom? Gente, agora, sem mais delongas, vamos a fundo falar sobre os valores dos vários tipos de imóveis, simulando alguns cenários para o financiamento. Pega a calculadora, lápis e papel e a gente vai fazer essas contas aqui rapidinho, tá? Apartamentos são mais baratos do que casa, eu sempre gosto de atentar isso também, casa, em alguns casos, chega aí a ser 50% acima do valor do apartamento, tá? Vai ter, quanto mais afastado, mais o preço das casas tende a cair, porque não tem apartamentos na região, não tem prédios, né? Vilas, povoados, vilarejos, não vai ter apartamentos, não vai ter prédios. Então os preços das casas tendem a cair. Mas em compensação, a qualidade das casas também tendem a cair, porque são vilarejos, são povoados. Uma construtora não vai construir uma casa ali topo de gama, né? Vai construir uma coisa mais humilde e tal, acabamentos nem tão bons, estrutura nem tão boa. Então também fica essa dica, tá? Se você quer uma casa no mesmo patamar de um apartamento, geralmente ela pode custar até 50% mais caro, tá? Sobre o vídeo, vamos falar sobre apartamentos de 3 dormitórios, de 2 dormitórios e de 1 dormitório. Como é chamado aqui? T3, T2 e T1, tá bom? Falando especificamente do T3, para o bairro das Celas, uma média de valor para ele, 160, 170 mil, vou jogar na metade, 165 mil euros, tá? Financiamento, como eu falei em todos os vídeos, vou repetir nesse e vou falar assim para os próximos também. 30 anos de financiamento, ou seja, quem tem idade máxima de 45 anos, tá? Por quê? 45 anos, não podia ser 40 anos, Giovanni, fazer um financiamento de 35? Não. O financiamento máximo é até os 75 anos de idade ou 30 anos de financiamento, tá bom? Ou você financia por 30 anos ou você financia até os 75 anos de idade. Você não pode superar nenhum nem outro, tá? Então, sempre jogando aqui 45 anos para ter essa noção, então fica sempre dessa forma. Se você tem mais de 45 anos, a gente vai colocar uma outra regrinha que eu vou explicar também, tá? Agora, uma média de entrada que está sendo trabalhada no país nesse momento, justamente por causa dessa questão da guerra, para imigrantes e tudo mais, é de 25% a 35% de entrada, tá? Então você tem que se preparar para poder pagar 25%, mas também para o banco falar, para o seu caso em específico, porque é analisado caso a caso, 35%. Então você tem que estar preparado para pagar até 35% de entrada, tá? Para facilitar os cálculos aqui, eu vou sempre fazer com 30%, que aí fica mais fácil para todo mundo, né? E nesse caso, no imóvel de 165 mil, 30% de entrada são 49 mil euros de entrada, tá bom? Com uma parcela média de 530 euros. Por que isso, gente? Da onde eu tiro esses números? Eu tenho uma planilhinha aqui que coloca a taxa, né? Ele recalcula a taxa Euribor a vigor todos os meses, vai me dando ali a taxa que os bancos estão trabalhando, eu faço uma média entre as parcelas do banco e eu chego no valor, tá? Então, 530 euros é a parcela média para você comprar um imóvel de 165 mil com uma entrada de 49 mil, tá legal? Dito isso, uma parcela de 534, um imóvel desse, T3, você vai alugar nessas regiões por mais de 1.000 euros, tá bom? Ou seja, facilmente você está colocando ali praticamente o dobro do valor do aluguel, tá? Ou seja, você vai comprar para investir, vai continuar morando no Brasil ou em outro país que você, né, mora e tudo mais, que queira morar, e o seu
apartamento está se pagando aqui 2 prestações por mês, porque ele vai estar ali alugado por 1.100, pronto, tá valendo já os 530 euros, sendo o dobro do valor, tá legal? Agora, tem que pensar sempre nisso, né? Você está pegando aqueles 1.200 euros, 1.100, 1.000 do inquilino, tá colocando no bolso. Se você fala assim, pô, mas vale a pena trazer esse dinheiro para o Brasil? Você agora está multiplicando, né? Então você está trazendo uma boa quantia em reais também para o Brasil. Só fazer as continhas aí, como eu falei com você, tá? Se você estiver pensando dessa forma e trazer esse dinheiro para o Brasil, você está fazendo uma boa economia, né? Colocou a conta aí em reais, você vai ver que é um valor interessante. Agora, você tem mais de 45 anos, a regra de ouro aqui, para você ter uma parcela muito próxima da parcela de quem tem 30 anos para financiar. Vão jogar que você tem 15 anos de financiamento máximo, né? Que você já tem 60 anos, aposentado, acabou de aposentar, tem 60 anos, você vai poder financiar só por 15. Qual é a minha dica de ouro para você? Financiar o imóvel dando uma entrada de 45%, tá? Com 45% você tem um valor fixo de prestação, né? Bem próximo do valor de uma prestação de quem tem 30 anos. Então é bem tranquilo também nesse sentido, tá legal? Porque aí você consegue ter um valor bem interessante nesse sentido, tá legal? Por exemplo, com os 45% de entrada para um imóvel de 165 mil, a gente está falando de 75 mil de entrada. E a prestação fica em 670 euros, ou seja, aumentou exatamente 530 para 670, aumentou 140 euros apenas. Você deu 15% a mais de entrada e a parcela ficou próxima, né? Ou seja, você continua alugando o imóvel por mais de 1.000, 1.100, às vezes 1.200, continua sendo quase o dobro. Se no primeiro exemplo era o dobro, 530 para 1.100 é o dobro, aqui você tem quase o dobro. Ou seja, é um ótimo negócio com uma diferença de entrada muito pequena, né? Você aumentou 15% de entrada, sua parcela mensal ficou 100 euros mais caro, 140 euros para ser mais exato. Então, vale a pena, é bastante vantajoso também nesse sentido, tá legal? É um ponto interessante para se pensar. Falando agora sobre então um T2 nessa mesma freguesia, quanto custa? Em média, você vai conseguir comprar um T2, não vai variar muito, tá? Ele vai ficar ali mais ou menos na mesma proporção, 160, às vezes 155. É uma boa região para uma cidade que não tem tanta oscilação, tá? Então, é uma questão de oportunidade e o tipo de família que você tem e o tipo de família que você quer atrair para o seu imóvel. Porque você pode comprar um T2, um T3 por preços muito semelhantes. Mas se você quer um imóvel pequeno, você opta pelo T2. Se você quer pôr ali um estudante, você opta pelo T2. Ah, Giovanni, minha família é grande, então você opta pelo T3. É uma questão de realmente só perfil. Porque nesse ponto não vai variar muito, tá? Usando o mesmo exemplo, 160 para 30% de entrada, no 165 dava 49 mil, agora dá 48. Então a gente tem ali uma oscilação quase que nula, né? 1.000 euros de diferença. Para quem está comprando, 1.000 euros não é tanta coisa assim. Então é uma diferença praticamente nula. Parcela sai de 530 para 510, 20 euros por mês. O imóvel vai ser alugado por quanto? Mais ou menos 900 a 1.000 euros. A maioria vai estar oscilando dentro desse valor. Ou seja, não é tão diferente também não, tá? Então é um ponto a se verificar. Se for falar assim, ah, Giovanni, beleza, gostei da ideia, mas vale a pena? Vale. Vale a pena porque você está ali tendo um imóvel com uma prestação menor, você está tendo um imóvel com uma entrada menor, por mais que seja só 1.000 euros. É uma questão de analisar caso a caso, perfil por perfil. Ah, Giovanni, eu não quero mais ter filho, já tenho uma, então é tranquilo. É tranquilo. Ah, Giovanni, não sei, pode ser que minha família cresça, o que você acha? De repente, tipo, o T3 é melhor, tem um quarto extra ali, mas é uma questão realmente muito pessoal,
tá? Isso é uma questão muito pessoal. Se você tiver mais de 60 anos, com aquela entrada de 45%, agora o valor é de 70 mil. E a prestação cai dos 700 para 650. Então fica uma prestação também bem tranquila. Com o valor do aluguel sendo o mesmo, de 900 a 1.000, a gente tem o imóvel se pagando sozinho do mesmo jeito, né? Então isso que é importante. Alugando o imóvel pelos mesmos 900 euros, né, que eu expliquei do primeiro caso, como sendo com 30% de entrada, e você tendo essa parcela de 630, você tem ali o imóvel se pagando sozinho, né? E te rendendo em reais, se a gente for fazer a conta aqui, algo acima de 15 mil reais no mínimo, né? Então é um ponto interessante. Todo ano ele vai valorizar ali no mínimo uns 15 mil reais por ano. Ou seja, você paga a prestação e guarda a diferença, né? Todo mês, paga a prestação, guarda a diferença, paga a prestação, guarda a diferença. No final, se você for levar esse dinheiro para o Brasil, você tem ali um 13º, um 14º, um 15º salário de 15, 16 mil, 17 mil facilmente no bolso. Isso, fazendo as contas assim, meio que de cabeça, assim, mais ou menos, né? A diferença de 300 euros, pensando na cotação de hoje. Se o euro for para R$ 7, a gente vai fazer esse valor chegar a mais de 20 mil reais no final do ano de economia, que é algo que você pode comprar um carro, assim, comprar um carro no Brasil hoje em dia é mais complicado, né? O carro popular já é mais de 80 mil reais praticamente. Eu tive no Brasil recentemente, eu fiquei abismado com o preço do Gol, né, do Polo, de entrada, vazio, peladinho, mais de 70 mil reais. Eu falei, meu Deus, por que está acontecendo com o Brasil? Mas é um dinheirinho que você já dá ali para dar entrada de um carro, né? Trocar de carro e tal. Então é uma diferença legal, 20 mil a mais na conta, né? Então é um ponto importante para você ver que, diferente do Brasil, o seu dinheiro aqui ele vai valer. Ele vai aumentar, ele vai fazer você ganhar mais dinheiro com ele. Ao contrário do que a gente está vendo no Brasil. Eu tenho muito cliente que está vindo para cá e está com o imóvel à venda já, ó, há muito tempo. E o imóvel não consegue vender, ele não consegue concluir o processo de venda nunca. Por quê? Porque não tem interessado. Eu tenho clientes que optaram por comprar em Portugal porque, ao fazer a conta, eles viram que eles iam pagar, em termos de reais, né, mesmo fazendo a conversão, eles iam pagar o mesmo tanto de prestação para os dois imóveis, né? Pô, se eu for comprar aqui em Portugal, eu vou ter em euro uma prestação que, convertendo em reais, dá X, e esses X reais pagaria a prestação do meu imóvel aqui no Brasil. Só que o imóvel, ao alugar aqui em Portugal, ele dá lucro, e ao alugar ele no Brasil, ele dá prejuízo, porque o valor do aluguel é mais barato do que o valor da prestação, e por isso a pessoa preferiu comprar o imóvel aqui em Portugal. Então é uma coisa para se pensar sempre, tá legal, gente? Porque é realmente uma referência. Agora, falando de T1, Coimbra é uma cidade que tem bastante imóvel T1, né? É uma cidade que tem essa característica, porque realmente são imóveis voltados justamente mais para estudantes, para casais iniciando a vida, né? Quem acabou de sair de casa e vai, né, morar sozinho com trabalho, começou a trabalhar, quer a sua independência. Coimbra, nesse ponto, por ter muitos universitários, ela é uma cidade que tem bastante imóvel T1. E como tem bastante, o preço cai bastante, né? Você vê que a diferença do T2 para o T3 foi quase nula. Uma diferença aí de média de 5, 10 mil. Isso é praticamente um valor que você negocia, né? Ah, eu estou comprando aqui por 160. Pô, eu só fecho com você o negócio se você baixar para 150. De repente o proprietário, não, nem eu, nem eu sei. Vamos ficar no meio aqui, 155, tá bom, não foi nem 160, nem 150. Rachou no meio o desconto, né? O T1 não, o T1 cai bastante. O T1, na média, a gente vai ter ele ali por 130 mil. Então a gente já baixou 30 mil, que é algo que numa negociação você não vai conseguir nunca aqui de desconto, tá? Então é um bom valor aqui, pensando, já que tem uma demanda grande e uma oferta grande também. Dando aqueles 30% de entrada que eu estou sempre usando como referência, a gente está falando de uma entrada de 39 mil euros e uma parcela a pagar de 400 euros, mais ou menos, tá bom? Ou seja, 400 euros por 30 anos. O T1 você vai alugar por quanto? Giovanni, na média, vai ficar na casa dos 700.
Vai ter imóvel mais barato? Vai. Vai ter imóvel de 600, pode achar até alguns imóveis de 500 euros, tá? Mas olha que interessante, 500 euros, você tem uma parcela de 400. Então o imóvel ainda está se pagando sozinho e ainda está te dando 100 euros de lucro. No final do ano, são 1.200 euros de lucro, que convertendo em reais a mais ou menos 6 reais o euro, a gente está falando aqui de mais de 7 mil reais de economia por ano, juntando no seu bolso ano após ano. Isso pensando na menor diferença possível. Mas se é um imóvel que está bonito, num prédio bacana, numa localização bacana, dá para alugar ele facilmente, que a gente vê muito anúncio desse valor, por 700 euros. Ou seja, você está economizando ali praticamente 300 euros por mês, né? 3.600 euros ao longo do ano. É um bom valor também. Desculpa, gente. Então, é uma boa opção, é um bom investimento. A gente está falando ali, de novo, de um lucro médio ali de quase 20 mil reais de novo na hora de comprar o seu imóvel T1. Então, também vale a pena nesse sentido. Como exemplo, pode procurar em outros lugares, outras zonas? Sim, né? Você pode olhar outras zonas, como eu falei, Figueira da Foz, Montemor o Velho, né? Tem outras regiões que podem te atrair, que podem ser interessantes, mas, de uma forma geral, o que eu falo muito nos meus vídeos, as capitais ou as cidades que circundam a capital são as melhores opções. Ir muito para dentro do estado nem sempre vale tanto a pena assim não, tá? E incrementando aqui, se o euro estiver mais caro na época que você, por exemplo, for levar esse dinheiro para o Brasil, você está fazendo um dinheiro extra ainda assim, né? Ainda mais. Então é um ponto interessante sim de pensar, porque é uma forma interessante de investir, tá? Para quem for falar, Giovanni, beleza, eu quero comprar, mas então eu tenho mais de 45 anos. Para a gente fazer com o exemplo do T1 também, para quem vai financiar por só 15 anos, a entrada de 45%, como eu sempre digo, é uma ótima forma de você equiparar a entrada, não ficar tão distante assim, equiparar a entrada não, perdão, equiparar a parcela do financiamento, né? Dá 45 de entrada, vai te dar uma parcela mais ou menos ali, uma média de uns 510, 520, talvez 530 euros, tá? Então isso vai fazer a parcela ficar ali só 100, 120, 130 euros mais caros. E de novo, você alugando o imóvel por 700, mesmo que você alugue ele ali por uns 550 para ficar 0 a 0, o imóvel está se pagando sozinho. Ou seja, é interessante. Você deu a entrada e acabou. O resto, o imóvel é seu, com o inquilino pagando ele para você. Eu tenho vários clientes que são investidores, que a gente faz a administração do imóvel e é assim que acontece. O imóvel, a gente literalmente só dá o dinheiro na mão do proprietário todos os meses quando a gente pega o valor do aluguel do inquilino, né? Por quê? Porque literalmente o imóvel se paga sozinho, a pessoa não está fazendo mais nada além de ter pagado a entrada. Então é uma ótima oportunidade nesse sentido, fica sempre a dica, tá? É importante pensar nessas relações quando você está pensando em mudar, porque quanto mais você se programar financeiramente, maior é a chance de sucesso da sua vinda aqui para Portugal. Tudo bem? Depois de eu te mostrar tudo isso, pensa comigo, vale ou não vale a pena? Você concorda ou não concorda comigo que, obviamente, para quem puder comprar um imóvel, é um excelente investimento, é um excelente negócio que salva o seu patrimônio em euro e que valoriza constantemente. Eu gosto sempre de falar essa questão do patrimônio porque é incrível a quantidade de gente que realmente está no Brasil, que está com imóvel, está à venda e não consegue vender. Isso não é brincadeira. Eu tenho vários clientes nessa situação. De gente, Giovanni, eu estou aqui com o meu imóvel, está à venda já tem 6 meses, está à venda há 1 ano e não vende. Entendeu? Aqui não. Aqui, Giovanni, eu tenho medo de arriscar, de comprar e depois não gostar daí. Zero problema. Piscou, estalou os dedos, pum, vendeu de novo. Então você vende, o imóvel está financiado, eu posso vender ele, Giovanni? Pode, zero problema. O valor da venda, o banco vai pegar uma parte para quitar
e a outra parte é o seu lucro. Então você continua tendo lucro na operação da mesma forma também. Então é zero problema. Ah, Giovanni, eu fui para Coimbra, parecia linda, maravilhosa, não gostei, mas em compensação eu visitei Aveiro, amei Aveiro, eu quero morar em Aveiro. Você pode vender o imóvel em Coimbra e comprar em Aveiro. Você pode morar em Aveiro de aluguel e manter o seu patrimônio rendendo dinheiro para você. Ele paga, a outra parte que sobra te ajuda a pagar o aluguel e você complementa o restinho do aluguel do imóvel que você alugou em Aveiro, por exemplo, ou qualquer outra cidade. Então, é um patrimônio que você está fazendo numa moeda forte. Ah, depois de 1 ano, 2 anos, não gostei de Portugal, vou voltar para o Brasil. Você pode vender e dessa vez multiplicar por 7. Quando você veio, você dividiu por 6, agora você pode multiplicar por 7. Você vai estar fazendo lucro só nessa operação, né? Ah, comprei, juntando tudo eu gastei 600 mil euros a 6 reais. Eu comprei um imóvel de 100 mil, dando exemplo para ficar bem redondo. Paguei 600 mil, comprei um imóvel de 100 mil. Agora o euro está 7, eu vou voltar para o Brasil. Vendi o imóvel de novo, multipliquei por 7, 700 mil. Você já lucrou 100 mil só na compra e na venda, só pensando na taxa do câmbio. Fora a valorização do imóvel, que está sempre acontecendo. Então é um ponto interessante para você observar, tá legal? Coloca aqui nos comentários se você já tinha ideia sobre isso, se você já tinha visto os outros vídeos da série, né? Dá aqui o seu depoimento, deixa aqui as suas questões, para assim como os outros da série, a gente ter esse tipo de feedback e conseguir montar conteúdos cada vez melhor, cada vez mais bem feito, pensando e fazendo os vídeos com base no que vocês querem, com base no que vocês pedem, tá bom? Porque é assim que a gente vai tentar ajudar vocês trazendo aqui informações de qualidade, tá legal, gente? Agradeço todo mundo que ficou aqui no vídeo, né? Eu não quero ver as pessoas aqui desperdiçando dinheiro e chegando a um ponto de ter que voltar para o Brasil com os seus sonhos debaixo do braço. Então eu quero aqui ajudar e por isso, né, quanto mais a gente puder fazer conteúdos interessantes para quem aqui para quem continua seguindo forte com a gente aqui na Oliveira, né? São quase 5 anos de canal no YouTube, né? Então, para todo mundo que segue a gente firme e forte aqui, é legal a gente dar esse tipo de informação de qualidade, tá? Bem, pessoal, hoje foi isso. Espero ter ajudado, clareado as dúvidas de vocês, ter ajudado a cada um, né, para poder fazer as continhas, poder entender o mercado imobiliário na região de Coimbra. De novo, me conta aqui nos comentários se o vídeo te ajudou, se você gostou, compartilha, deixe seu joinha, deixe seu like, ajuda o canal a crescer um pouco mais, comenta, os comentários sempre ajudam, o Google vai analisando os comentários e vai vendo que é relevante, está gerando burburinho, né? Tá gerando ali conversas, com cada hora uma pessoa comentando diferente. Então, deixa ali o seu comentário, nem que seja, valeu pelo vídeo, Giovanni, obrigado, escreve alguma coisinha, vai ser legal. E, claro, compartilha para mais pessoas também terem acesso a essa informação, então vamos ter um pouquinho mais de conteúdo a respeito, tá legal? Fico agradecido, desejo a todo mundo uma ótima semana, fiquem com Deus e tchau, tchau. Obrigadão.